Bom dia, lindezas! Segunda-feira vamos começar o nosso Café com Propósito com o tema hoje: os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Vamos falar sobre aquilo que Deus tem revelado na sua palavra? Bora? Vamos começar essa semana com tudo! Bora, gente, que hoje vai ser daquele jeito, hein? Eu quero trazer para vocês algo. Vão chegando aí, lindezas, vão pegando aí a sua Bíblia, o seu caderno. Segunda-feira, como diria a minha amiga Alice, segunda-feira de recomeços. Gente, Deus é tão lindo, né? Ontem eu recebi essa palavra como uma resposta de oração para uma amiga. E ela falou, me impactou tanto ontem que eu vim para casa assim, sem querer nem ouvir música, para eu poder continuar recebendo e aquilo integrando. Isso é muito importante, a gente permitir que a palavra de Deus ela encontre espaço em nós. Então, se você é da comunidade, a gente está começando a fazer esse treinamento estudando o livro de Esther. Mas se você ainda não faz parte da comunidade, você coloca aqui CMVP, que é como eu vou te encontrar para te convidar a fazer parte da nossa comunidade e você ter acesso aos estudos que nós faremos. Eu vou colocar aqui o tema de hoje, os sonhos de Deus. Hoje eu fiz um horário diferente, né? Nós estamos fazendo o Café com Propósito num horário diferente. Primeiro, porque realmente a maioria das mulheres falaram que 9 horas é o melhor horário e hoje acabou sendo mais tarde porque eu tô fazendo um acompanhamento físico, né, por conta de alguns problemas aí de tendinite e aí acabou que me demorei mais lá na academia. Mas vamos lá, gente. Vamos orar? Pai, estamos aqui na tua presença, querendo receber de ti. Pai, estamos aqui, ó Pai, nesse início de semana, essa segunda-feira, Pai, dia 10 de fevereiro. Nós temos ainda esse mês todo pela frente e nós confiamos na Tua direção, na Tua guiança, Pai. E nós precisamos de Ti, precisamos de Te ouvir, precisamos Te sentir, precisamos compreender os Seus planos e os Teus sonhos, faça-nos entendê-los, Pai. Que nesse momento o Senhor me use, ó Pai, como apenas ferramenta de transbordo na vida das mulheres que aqui estiverem ao vivo, aquelas que vão ouvir a gravação. Pai, que o Senhor esteja, em nome de Jesus, derramando a Tua graça, a Tua provisão, o Teu direcionamento, ó Pai, sobre a vida delas. Que essa palavra as encontre bem, mas principalmente que encontre espaço no coração delas para que de alguma forma elas sejam impactadas e se movam na direção de viver os teus sonhos, os teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Vamos lá. Eu quero contextualizar por que eu vou trazer essa palavra. Vocês sabem que aqui eu sempre estou falando sobre propósito, sobre chamado, sobre você fazer uma escolha profissional que tem a ver com aquilo que Deus te fez para você viver. E inclusive nós vamos ter o nosso workshop no final do mês. Então, se você ainda não se inscreveu, a gente está ainda na condição de lote 1, com acesso à gravação e o material complementar essa semana. Então, se você quiser fazer parte, deixa eu colocar. Se você ainda não se inscreveu e você quer fazer uma nova escolha profissional, quer compreender qual que é a carreira, o negócio, o caminho profissional que tem a ver com o seu chamado, propósito, com quem você é, no dia 22 de fevereiro, de 9 às 11h30, meio-dia, nós vamos ter o nosso workshop Vida e Carreira com Propósito. O que é esse workshop, gente? É um treinamento mão na massa para te ensinar os passos para você fazer essa nova escolha profissional. E por que eu tô falando sobre isso? Porque isso tem a ver com os sonhos de Deus para você. Para cada uma de nós, Deus tem um chamado e um propósito. Para cada uma de nós, Deus tem um plano que foi desenhado antes mesmo de você nascer. Para cada uma de nós existe um caminho, passos, direcionamento dos céus
para que a gente possa construir uma nova realidade que seja abundante para nós e que de nós transborde na vida das outras pessoas. Bom dia, Ana, seja bem-vinda. Então nós estamos aqui hoje começando nossa live, começando nosso Café com Propósito, para que te chamar a você hoje sair daqui compreendendo que os sonhos de Deus sobre a nossa vida são maiores do que os nossos. Que os planos de Deus para as nossas vidas são maiores do que os nossos. E isso nos basta para compreender e para buscar esse alinhamento entre o que a gente tem enquanto plano, o que a gente tem enquanto sonho e aquilo que Deus tem para nós. E por que eu tô te falando isso? Porque muitas vezes você desenhou os seus planos, você fez o seu planejamento para 2024 e agora para 2025 e você se percebe constantemente frustrada. Sabe? Quantas vezes você ir na trajetória, na sua jornada, você se perguntou, Senhor, eu tô fazendo tudo certo. Eu tô caminhando de acordo com aquilo que eu acredito, com aquilo, sabe? Eu tô buscando. E eu tô falando isso, gente, porque eu faço essa pergunta muitas e muitas vezes. As minhas alunas têm feito essas perguntas. Mentoradas minhas, mentoras minhas. Eu sei que esse é um questionamento comum. Por que é que eu não tenho resultados? Por que é que os meus planos não estão dando certo? Então, nesse fim de semana, eu tive uma grande amiga e parceira de jornada. A gente sempre ora um pelo projeto da outra. E ela me trouxe alguns questionamentos sobre a caminhada dela. E eu sou daquela pessoa, Sabrina, seja bem-vinda. Eu sou daquela pessoa que quando alguém me busca, eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu trago quanto palavra e direcionamento. Porque como mentora, quando alguém vem para a mentoria e me dá a liberdade, porque ela paga pela mentoria, para que eu possa dar a direção, é uma coisa. Quando uma pessoa me busca para um aconselhamento, para um direcionamento, eu busco do Senhor essa palavra. Então, você que está aqui agora, vendo a gravação, ou que está aqui comigo ao vivo, fica aqui até o final para você compreender quanto é sério essa história de que nós precisamos compreender os sonhos de Deus para nós, para que a gente construa, faça, realize aquilo para qual nós fomos feitas e chamadas. Então essa pessoa me buscou falando da necessidade de uma orientação, por se sentir às vezes perdida. Porque às vezes, né, gente, a gente faz tanto, a gente, sabe, não sei você, sabe essa sensação de que nadando, tô morrendo na praia? Algumas mulheres que já fizeram transição profissional e aí parece que as coisas não evoluem. Algumas mulheres que querem empreender e parece que o negócio não vai pra frente. Algumas coisas, alguns planejamentos que você fez na sua vida, de se manter em um lugar, de estar em um lugar, sabe? De maternidade, de casamento, de saúde, e as coisas parecem que não saem. Você já viveu isso? Me conta aqui, me compartilha comigo. Você já passou por essa situação? E aí, gente, eu fui orar e pedindo a Deus ontem, antes das ministrações que eu ouvi ontem, de manhã e de noite, pedindo a Deus, traz pra mim uma clareza sobre aquilo que eu possa transbordar na vida dessa pessoa, falar quanto direcionamento. E Deus não me trouxe só um direcionamento para essa pessoa, mas Ele trouxe uma palavra que validou tudo que eu tenho vivido nesse último ano e que me impactou profundamente. Eu falei, eu preciso falar sobre isso amanhã. E pega essa chave, aquilo que Deus traz para você, que impacta a sua vida, e que você vê tanta verdade, o Espírito Santo fez arder o seu coração, você pode ter certeza. Você precisa encontrar espaço para transbordar isso. A palavra e a transformação não é só pra gente. Então aquilo que eu falar hoje aqui, que fez sentido, primeiro, coloca um foguinho aqui para eu saber que tá fazendo sentido para você. E segundo, você vai arrumar um espaço no seu dia, na sua agenda, na sua semana, para falar sobre isso para alguém. A gente precisa multiplicar. Ou você vai pegar esse aviãozinho, vai compartilhar com o número de pessoas que você puder. Combinadas? Então vamos lá. E aí, qual foi o texto e qual foi o contexto da palavra sobre esse tema que nós vamos trabalhar? Que eu nunca tinha recebido essa palavra dessa forma. Foi Ezequiel, eu não sei o nome do pastor todo para poder falar, né? Na verdade nem era pastor.
era uma pessoa que ministrou essa palavra. Mas é o texto de Ezequiel 1:1. Vou colocar aqui para vocês, tá? Então, depois você pode ler na sua Bíblia, ou se você tiver com a sua Bíblia aí. Mas Ezequiel 1:1. O que diz? Gente, vocês me desculpem, mas eu tô no pigarro hoje. Olha só, eu vou ler com vocês. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano. E eu estava entre os exilados. Isso é Ezequiel, tá? Ezequiel falando. Então abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Eu quero que você guarde só essa palavra. Ok? O que acontece? Deixa eu contextualizar. Ezequiel era um homem justo, era um homem chamado por Deus. E ele, a contextualização, ele era filho de uma linhagem de sacerdotes. Naquela época, o sacerdote era quem levava os clamores, os desafios e os pedidos do povo para Deus. No Antigo Testamento, diferente do Novo, que depois da vinda de Cristo, isso abreviou, o nosso "Ei, bom dia, lindona", abreviou a nossa conexão com Deus. Então hoje você tem acesso a Deus, ao trono, apenas se colocando num lugar secreto, orando, conversando com Deus. Antigamente, você tinha um templo e o sacerdote era que nesse templo, no lugar secreto dentro do templo, você levava os seus pedidos para ele, e o sacerdote levava esses pedidos para o Senhor. Então, ser sacerdote era algo muito, muito incrível e importante. Você era muito bem escolhido. E para ser sacerdote, você tinha que vir de uma linhagem. Você tinha que ter isso como um hereditário. Não era qualquer pessoa que podia ser. E Ezequiel vinha dessa linhagem e estava se preparando a vida inteira para ser sacerdote. Só que acontece uma situação nessa época e, assim como muitas outras pessoas, Jerusalém foi invadida e ele estava sendo preparado para ser sacerdote em Jerusalém. E aí ele é levado cativo para uma outra terra. E olha só, ei Lu, seja bem-vinda. Presta atenção. Então, Ezequiel é levado cativo e ele fica exilado, assim como outras tantas pessoas. Você vai sair? Só um minutinho, gente. Pega um café pra mim antes, por favor. E aí, ele é exilado e fica lá e ele é levado. Ou seja, faltava 5 anos para completar a idade que ele poderia ser sacerdote. Ele estava sendo preparado. E aí, quando faltava 5 anos, vamos dizer assim, que ele alcançaria a idade certa para assumir o lugar, acontece que Jerusalém é invadida, ele é levado exilado, ele é tirado do lugar onde ele acreditava que seria o lugar onde ele viveria os planos de Deus. Porque até então, tudo estava colaborando para isso. Gente, fica aqui. E aí, o que acontece? Chega a bendita da idade, chega os 30 anos e tudo aquilo para o qual ele tinha sido preparado não acontece. Por quê, gente? Porque ele estava fora de Jerusalém, ele não estava no templo mais, ele estava exilado. Imagina o coração, a frustração desse homem que a vida inteira sonhou com aquele momento. Obrigada, amor. Te amo. Sonhou com aquele momento, Imagina quantas vezes ele deve ter perguntado para Deus: Senhor, eu fiz tudo certo, eu sou um homem justo, eu sou um homem correto. E por que aquilo que eu me preparei, eu não vou conseguir? Por que aquilo que eu preparei, eu não estou em Jerusalém, eu não vou viver esses planos, eu não estou entendendo para onde o Senhor está me levando. Eu estou aqui fazendo certo, batalhando aos pés do Senhor, clamando, e de repente agora eu estou vendo que nada daquilo que eu sonhei vai acontecer. Vocês já passaram por essa situação, gente? Me conta. Sabe? Você se prepara, você busca, você estuda, Aqui tem um monte das loucas do cursos aqui que eu sei que a gente atrai iguais, E as oportunidades não se abrem, as portas se fecham.
Parece que você está trabalhando e os resultados não vêm, os frutos não vêm. Mas você insiste. E aí, gente, ó, tô arrepiando já. E aí, nesse momento de frustração, de desespero, sabe, sei lá quais emoções que ele sentiu, você, como eu, deve sentir raiva, angústia, tristeza. Ele também. E aí, aqui no versículo 1, como foi lido ontem na mensagem, ele fala, então chegou o dia, 30º ano, ou seja, a data na qual eu deveria estar assumindo aquele lugar, cumprindo aquele chamado, vivendo aquele plano que eu fiz, a minha família fez, todo mundo fez. E olha o que acontece nesse momento. Ele fala que ele estava lá. Olha aqui o texto, gente. Eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar, e de repente os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Uma das coisas que o pastor, que o ministrante trouxe ontem, foi sobre esse versículo, foi dizer pra gente: nós precisamos buscar visões dos céus. Nós precisamos nos relacionar com Deus a tal ponto que Ele nos dê a visão daquilo que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos nos limitando aos nossos sonhos que são terrenos, aqui nessa visão, sendo que aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida e realizar a partir da nossa vida é algo extraordinário vindo dos céus. E aí, gente, por quê? Porque às vezes você tá tão frustrada, tão empenhada em sentir essas dores e em olhar para aquela sua circunstância e realidade do que você não alcançou, do que você não tem, do que você ainda não vivenciou, do que você não teve de resultado, e você tá tão no mimimi, tão no vitimismo, reclamando, sabe? Ah, meu Deus, Senhor, por que eu não tenho nada disso? Por que eu não consigo ser sacerdote? Por que eu não consigo ser uma mentora de sucesso? Por que eu não consigo vender tanto? Sabe? Por que não me chamam para fazer tal coisa? Por que as pessoas não me reconhecem? Não sei qual é a sua lamúria, qual que é a sua reclamação com Deus do que você não está alcançando ainda. Só que essa sua forma de viver a vida, presta atenção, talvez é o que está te mantendo olhando para baixo. É o que está mantendo você olhando apenas para os seus pés. Apenas para aqui, para isso. Sendo que aquilo que Deus quer fazer na sua vida precisa que você levante a cabeça e olhe para os céus. Então esse versículo aqui, o que ele fala? Eu sei, eu tô aqui, não tô vivendo os meus planos, não estou, mas eu estou ainda de cabeça erguida, olhando para cima, porque eu quero do Senhor a revelação daquilo que é para eu viver. Então, assim como Ezequiel naquele momento tinha duas escolhas, eu quero te falar que você também tem duas escolhas, querida. Nesse dia, nesse momento, nesse dia 10 de fevereiro. Ou você vai se lamentar por aquilo que morreu, porque o que acontece? Gente, gente, hoje eu tô que tô, tá? Presta atenção. Que palavra, né, gente? Que derramada. Para que Ezequiel pudesse viver os planos do Senhor e os sonhos do Senhor, que vocês vão ter acesso até o final, ele precisou deixar o sonho dele morrer. Para que Deus cumpra os sonhos dele na sua vida, que tem a ver com os planos de paz e prosperidade dele para a sua vida, você vai precisar deixar os seus sonhos morrerem. Sempre, Karina? Lógico que não, porque às vezes os seus sonhos que Deus já está te dando tem a ver com os sonhos dele para você e através de você. Mas talvez não. E tenha certeza de uma coisa: o sonho dele é sempre maior do que os seus. Isso nos bastaria para parar de ficar insistindo, reclamando daquilo
que a gente precisa deixar morrer. Então, Ezequiel tinha duas escolhas. Ou ele continuaria se lamentando. Continuaria não, porque aqui não fala que ele ficou se lamentando. Mas ou ele ficaria se lamentando pelos sonhos que morreram, que eram os planos dele de ocupar o lugar de sacerdote, de ser aquela pessoa relevante e patati patatá. Ou olhar para visões que Deus estava dando para ele naquele momento. Então, às vezes a gente fica tão presa no que a gente perdeu, no que a gente não alcançou, que a gente não se coloca para enxergar aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, que é muito maior, porque a gente não vê o futuro. Vocês entendem? O futuro de Deus. Gente, presta atenção. O futuro de Deus não é quando, é onde. O futuro de Deus não é tempo, é sobre um lugar. É sobre aonde Ele quer que você esteja. Para Ele pouco importa em quanto tempo isso vai acontecer. Amadas, deixa eu te falar. Enquanto eu fiquei turrando para ser aquela mulher, aquela mentora high ticket, aquela guerreira, aquela pessoa, aquela empreendedora que eu sempre quis, porque isso tinha a ver com o meu chamado, e não me rendi àquilo que Deus já tinha me dado quanto visão. Há 7 anos atrás, as coisas não aconteciam. Desde que eu abri mão de tudo aquilo que eu construí quanto plano e permiti ser usada para que Deus realizasse, em menos de um ano, as coisas caminharam de uma forma extraordinária. Você já parou para pensar qual é a visão que o Senhor está te dando hoje? Você parou para pensar se os sonhos que você está tendo, se os sonhos que você tem sobre realizar isso ou aquilo tem a ver com os sonhos de Deus para você? Esses sonhos foram sonhados de cabeça levantada, erguida, olhando para cima? Ou seus sonhos são sonhos sonhados olhando para o teto, para o chão, para o que é terreno? Você está se limitando, você está se limitando à pequenez dos seus pensamentos, sendo que você tem um Deus soberano extraordinário que pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus hoje está te chamando para mudar de rota. Deus hoje está te chamando para você levantar a sua cabeça, olhar para cima, porque o que Ele tem para você é algo extraordinário que não tem a ver com o extraordinário na sua vida, mas extraordinário sobre a vida das pessoas que você vai impactar. Faz sentido, gente? Coloca um fogo aí, gente, para me falar se tá fazendo sentido. Essa palavra queimou meu coração ontem, gente. Tá queimando meu coração. Porque eu tive que deixar os meus sonhos morrerem para viver os sonhos de Deus. Eu tenho que deixar morrer e eu tenho pedido a Deus para que Ele faça morrer todos os sonhos, todos os planos, todos os meus pensamentos que estão fora daquilo que tem a ver com os sonhos dele para mim. Talvez hoje você esteja insistindo em algo que faz sentido para você. Faz sentido, tem a ver com seus dons e talentos, tem a ver com aquilo que você entende que veio realizar. Mas Deus quer que você seja não o que você quer ser. Deus está chamando hoje para você ser o que Ele precisa que você seja. Você ouviu? Oi, Vale. Seja bem-vinda. Presta atenção. Deus quer que você pare de buscar ser quem você quer ser, para que você seja quem Ele precisa que você seja. É só nesse lugar, é só vivendo isso, que Deus levará você para outros níveis, outros lugares. E para isso, gente, você vai ter que deixar o seu sonho morrer. Você vai ter que abrir mão das bagagens que você está carregando. Giovana Karina. Não entendi não, Lu. Ezequiel tinha sido preparado a vida inteira para ser sacerdote.
assim como você se preparou talvez para ser alguém. Ou talvez você te prepararam quando você era criança e você seguiu todo o protocolo, estudou, fez formação e hoje está aí trabalhando com a mesma coisa, entendendo que existe um vazio, entendendo que não é esse lugar, entendendo que existe uma insatisfação. Oi, Giovana, seja bem-vinda. Obrigada, Lu. Presta atenção. Chama mais mulheres agora, gente, que a gente vai entrar na chave principal. Chama mais mulheres aqui pra gente poder conversar, pra Deus queimar o coração de vocês. Obrigada, Lu. Presta atenção. Para o lugar que Deus quer te levar, você vai precisar de duas coisas: soltar as suas bagagens, abrir mão do que você acreditou sempre que seria, quem você seria, e deixar muitas vezes os seus sonhos e planos morrerem, para que os dele possam ser concretizados. Ezequiel, no versículo 1, estava lá naquele lugar, talvez frustrado porque chegou a data, chegou o momento de ele viver aquilo que ele achou que seria e simplesmente não aconteceu. E aí ele olha para o céu e ele tem uma visão de Deus. Gente, eu não vou ler a visão. Depois vocês podem ler aqui o capítulo de Ezequiel, o livro de Ezequiel. Mas presta atenção. Presta atenção. Lá no capítulo 1 de Ezequiel, ele tem uma visão. Ali existia um homem que esperava ser sacerdote, que ele esperava e acreditava que isso era o que ele deveria ser. Só que lá em Ezequiel 37, é mesmo? Deus mostra para ele, para o que ele estava chamando ele para ser. Presta atenção. Muitas vezes você acredita que Deus está te levando para esse lugar, você está insistindo em ser alguém, em trabalhar em um lugar, em atuar da forma como você sabe atuar, porque você estudou, porque isso, tal. Só que você precisa se render àquilo que Deus precisa que você seja. E eu vou te falar por quê. Porque através dessa sua decisão e escolha, não é só a sua vida que vai ser transformada, mas são dezenas, milhares, sei lá, de mulheres, de pessoas, que vão ser transformadas quando você se permitir ser usada para aquilo que Deus quer te usar. Entenderam a diferença? Eu, Karina, entendida do meu propósito, entendida de quem eu era, dos meus talentos e dons, eu faço isso, eu te dou direcionamento, eu te ensino a fazer uma transição de carreira, eu te ensino a você encontrar um negócio que tem a ver com o teu propósito como mentora, eu te ensino a desenvolver inteligência emocional e espiritual para que você ative seu chão. Ok. Aonde Deus, você precisa que eu esteja e seja para usar isso tudo. Essa é a chave. Então, quando Ezequiel teve uma visão e quando ele se dispôs a cumprir essa visão que Deus tinha dado, aí eu quero ler com vocês Ezequiel 37. Presta atenção. Talvez a visão e o texto mais lindo que você vai ouvir, vai ver aqui nessa palavra. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado, Ezequiel falando, tá? Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Então ele me perguntou, olha, presta atenção. Ele perguntou para mim, filho do homem, ou seja, você, Daniele, você, Lúcia, você, Marilza, você, Giovana, filho do homem, você, pode esses ossos tornarem a viver? Ezequiel já sabia o que estava falando, né? Falou assim, ó Senhor, só tu sabes. Então, ele me disse, Deus falou com Ezequiel,
Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, e a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e vocês terão vida. E farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Presta atenção no versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho. Feche os olhos e ouve o que eu tô lendo para vocês. Houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, o Senhor me disse: Ezequiel, profetiza o espírito, profetize e diga-lhe: assim diz o Senhor soberano, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vive. E então eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Deus, Ezequiel tinha um plano, queridas, de ser sacerdote. Naquele tempo, Jerusalém, o povo dele estava morto. Ele não tinha um templo, ele não tinha como levar os pecados e os clamores do povo para Deus. Mas o Senhor precisava de um profeta para levar os sonhos de Deus, a esperança de Deus, a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam exiladas. Deixe Deus fazer na sua vida e passe a ser quem você precisa ser e não quem você quer ser. Imagine, Deus, através da vida daquele homem, fez ossos secos tornarem a viver. E aquele passou a ser um grande exército. Quem é a pessoa que Deus está clamando para você, que você enxerga como osso seco por aí? E que através do que Ele precisa fazer através da sua vida, você vai gerar vida nesses ossos secos. Cada osso seco, gente, são vidas que precisam ser alcançadas por aquilo que Deus quer fazer através de você. Só que às vezes você está aí buscando, amada, ser sacerdote. E Deus quer que você seja profeta. Faz sentido, gente? Faz sentido para você? Talvez, se Ezequiel fosse sacerdote, a gente nunca teria ouvido a história dele. Mas porque ele aceitou o chamado e profetizou às nações, a sua voz hoje ainda ecoa. Enquanto você fica lamentando o que você não alcançou, o que você perdeu, você está deixando de olhar para cima, você está deixando de olhar para a visão que Deus está te dando. Enquanto você estiver lamentando na beira do rio, por aquilo que você não alcançou, enquanto você fica aí não entendendo: ah, Senhor, eu fui preparada para ser sacerdote, eu fiz esse curso, eu estudei tanto, eu tenho esse dom e talento. E aí Deus fala com você: olha para os céus, porque aquilo que eu quero realizar através da sua vida vai muito além, desde que você se renda. Pare de ficar turrando, insistindo em ser, em fazer algo que não tem a ver com a visão dos céus para você. E se você ainda não recebeu a visão dos céus, então essa é a sua primeira busca, onde você tem que se gastar. Qual é a visão de Deus na sua vida?
o que ele tem te chamado, para o que ele quer, para onde ele está te levando. Não é sobre o que foi, gente, é sobre o que será. Não é sobre quando, mas sobre onde. Deus está chamando mulheres para se posicionarem, mesmo que estejam em lugares de exílio, mesmo que você esteja vivendo dentro de uma cidade, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, dentro de um trabalho que se sinta exilada, mesmo que você esteja num lugar onde parece que você, sabe, não era aqui que eu queria estar, não era isso que eu queria ser. Ele tá te chamando aí. Ei, mulher, eu tô te chamando aí para você olhar para cima, porque eu vou te dar uma visão mesmo aí do lugar aonde eu vou te levar. Quando você ouvir esse chamado, pode ter certeza, o tempo é o menor dos seus problemas. Porque para Deus um dia é 1000 anos. Os sonhos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Para realizá-los na sua vida, você vai ter que estar consciente, disponível, presente e construir um relacionamento com Ele. Relacionamento de profundidade. Lá no Devocional Vivendo de Propósito, que a gente tem um grupo, eu sempre falo aqui, gente, é raso. Aqui é um devocional importante para você construir um hábito de todo dia ouvir uma palavra, ler um versículo e separar um tempo para estar com Deus. Na comunidade, eu estou encorajando as meninas a estudarem. Então, a gente está estudando o livro de Esther. Semana passada foi 1 e 2. Essa semana vai ser 3 e 4, se eu não me engano. Por quê? Porque você precisa ler a palavra, você precisa se aprofundar e deixar ouvir. Na hora que o pastor... Gente, na hora que na ministração, a Andréia estava lá, Andréia Santos. Seja bem-vinda, Andréia. Na hora que o pastor leu essa palavra, o primeiro versículo, eu já comecei a chorar. Porque eu pedi uma resposta, não para mim, mas para uma pessoa que eu amo muito, uma amiga querida, sobre um direcionamento que eu queria que ela tivesse. Ai, Lu, eu vou lá depois, vou liberar no grupo lá depois, na plataforma, os vídeos dessa semana. E ele não me trouxe uma palavra, ele trouxe uma revelação dos céus. Sobre, para de insistir e reclamar do que você não está alcançando nesse lugar. E entenda que eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Como sacerdote, você não tem hoje aqui atuação, não é para isso que eu quero. Mas como profeta, você vai colocar vida em ossos secos. Faz sentido, gente? Deus tem formas de te conduzir para esse lugar. Eu tenho formas de te ajudar a encontrar esse lugar. Quais são as formas hoje? Comunidade Mulheres Vivendo de Propósito. Se você quiser fazer parte, manda no direct CMVP, CMVP, Comunidade Mulheres Vivendo de Propósito, que eu vou te encaminhar para juntas caminharmos durante o ano todo. Lá você tem acesso a mim, acesso a outras mulheres, acesso à palavra, acesso ao estudo bíblico, acesso ao encontro para desenvolver sua inteligência emocional. Tem a mentoria individual para poder te acompanhar, fazer uma nova escolha profissional com propósito. Karina, esses passos são muito grandes para mim, para eu entender isso. Então, eu tenho um convite. No dia 22 de fevereiro, às 9, de 9 a meio-dia, a gente vai ter um workshop de treinamento, Vida e Carreira com Propósito, onde eu vou te ensinar a ferramenta para você saber os caminhos para chegar lá. Quem é da comunidade já tem acesso, tá, meninas? Não precisa se inscrever. Se você não faz parte da comunidade e quer participar do treinamento, a gente está com lote 1, link na bio, ou me chama no direct. Você precisa se mover. Você precisa construir caminhos para ouvir de Deus. Você precisa se abrir para ver a visão de Deus. Para isso você precisa de se movimentar nessa direção. Eu sei que em algum momento da sua vida, e talvez hoje, tudo que você vê é uma pilha de ossos secos.
Tudo que você vê é um amontoado de caos, de desafios, de lutas e obstáculos. E talvez você tá aí lutando para que isso se resolva, para expulsar o diabo da sua vida, do seu relacionamento, da sua casa. E eu quero te encorajar a começar a fazer isso usando a sua palavra. Porque eu declaro agora sobre a sua vida, sobre a sua seu relacionamento, sobre a sua casa, sobre a sua carreira, sobre o seu negócio. Assim como lá em Ezequiel 37, o Senhor orientou a Ezequiel: profetiza esses ossos, profetiza hoje sobre os seus ossos secos, do seu relacionamento, da sua casa, do seu problema financeiro, do seu problema no seu trabalho. Profetiza, olha, profetiza esses ossos, ouçam a palavra do Senhor. Farei entrar em vocês e vocês terão vida. O que tiver de osso seco, de caos sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, vai ser restaurado. Em Ezequiel ele fala, no versículo 10, Ezequiel fala: profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. O que você está profetizando sobre as situações caóticas, mortas e secas na sua vida? Você está falando coisas para que eles continuem mais mortos e secos? Ou você está profetizando para que eles tenham vida? Deixa os sonhos. Permita a Deus no lugar ali. Mesmo que você estiver nesse lugar de exílio, de cansaço, fora de onde você queria estar. Permita a Deus trabalhar na sua vida de forma que os seus sonhos morram e que os dele passem a ser realizados. Testa. Permite. Vê no que vai dar. Ah, Karina, não sei. Vê no que vai dar. Depois você me conta. Eu te garanto que isso fará toda a diferença. Eu sou prova viva disso. Cada dia, nos últimos 9 meses. Menos até. 7 meses, 9. Queridas, Deus abençoe a vida de vocês. Eu declaro sobre a vida de vocês vida. Eu declaro sobre a vida de vocês que os sonhos de Deus, a partir de hoje, eles vão gritar mais alto. De forma que você pare de reclamar sobre aquilo que você não está vivendo, sobre os seus planos não realizados, sobre o que você não teve, e passe a se guiar e a viver por aquilo que Deus tem para você. Amém? E se você quiser participar do nosso treinamento, workshop dia 22 de fevereiro, lote 1, R$ 97,00, 12 parcelas de R$ 9,70. Para você estar com a gente no treinamento, com ferramentas para você começar a se movimentar, entender qual o caminho para fazer essa nova escolha e viver uma vida e uma carreira com propósito. E se você quer mais aprofundamento, venha com a gente na comunidade. Que aí a gente, durante todo o ano, vamos caminhar juntas e nos encontrarmos. Amadas, beijo para falar nisso. Tem encontro da comunidade essa semana, hein, mulheres? Estejam atentas. Beijos, beijos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe essa live com mais mulheres que vocês conhecerem, para que elas possam a ser despertadas, a caminhar olhando para cima, não mais para os pés. Amém? Fiquem com Deus. Ô, gente, antes de encerrar, me coloca aqui. Qual é a palavra que fica dessa nossa live de hoje? Qual a palavra que veio para você? Que palavra que veio para você? Qual a palavra que fica de aprendizado? Qual a palavra? Antes da gente fechar aqui, me fala. Que palavra que veio, que resume o que você aprendeu? Direcionamento,
Que mais? Que outra palavra? Alinhamento. Que bom, Giovana. Espero o seu direct, hein, Giovana? Ou para o workshop ou para a comunidade. Acho que você vai agregar muito ali no nosso movimento. Direcionamento, alinhamento, posicionamento, tudo isso se conecta, né, gente? Deus está... Muitas são chamadas, poucas são escolhidas. E como diz a Lud, né? As escolhidas e posicionadas. Ah, Teodoro, tô com saudade de você, mulher. Você sumiu, conexão. Deus abençoe. Muito bem, meninas. Fiz um print aqui. Faça um print, compartilhe e chame as pessoas para assistir essa live. Deus abençoe a vida de vocês. Que essa semana seja incrível.